Olá pessoal, estamos aqui diretamente dos estúdios do jornal O Expresso e hoje eu tenho a felicidade de receber aqui comigo o major da Polícia Militar de São Paulo, Wagner Luciano de Oliveira, 50 anos, né? E também o advogado Rafael Almeida, 40 anos. E hoje nós vamos falar sobre a Revolução Constitucionalista de 1932, principalmente aqui nas ações em Capão Bonito. Boa noite, Major Wagner, tudo bem? Boa noite, Marquinhos, tudo bem? Tem muita história que a gente vai poder falar aqui sobre a Revolução de 32 em Capão Bonito? Bastante história, bastante história. A Revolução de 32 ela é envolvente por causa disso, né? Muita coisa não foi dita ainda. E Capão Bonito fez parte considerável. Considerável. Todo teatro de guerra, como é falado, ele precisa de um centro de comando e normalmente ele é chamado de setor. Sim. O setor é o local designado a uma grande unidade de combate. Certo. Então aqui foi determinado ao comando do Exército Constitucionalista o setor sul. Muito bem. O Rafinha, posso chamar você de Rafinha? Claro. Você é conhecido por Sim, Rafinha, Rafael Almeida. Você também tem um livro aí que você vai falar um pouco sobre o livro que está praticamente nas gráficas já para imprimir, né? Sim, isso mesmo, Marco. O nome do livro vai ser Capão Bonito na Revolução de 32. Maravilha! Antes da gente bater um papo aqui e contar para as pessoas como é que foi a Revolução de 32, a Revolução Constitucionalista de 32 em Capão Bonito, eu peço licença para os meus dois convidados aqui para eu fazer o anúncio dos nossos patrocinadores e depois a gente vai para um bate-papo, tudo bem? Vamos lá então, meu amigo Luiz, solta aí os nossos patrocinadores. Muito bem, é o Bruno do Cimento. Se você quer construir ou reformar, procure o Bruno do Cimento. O Bruno do Cimento tem todos os materiais básicos para a sua construção. Cimento, cal, argamassas e tudo o que você precisa para a sua reforma ou construção e com os melhores preços da região. A matriz do Bruno Cimento, gente, fica na Avenida Santos Dumont, aqui em Capão Bonito, onde funcionava antigamente o depósito de bebida Antártica. É do seu tempo, Wagner? Do meu tempo. Então, do tempo do Rafinha é a adega São Rafael, né? No seu tempo é da época do Vic. E o Bruno Cimento também tem filiais em Botucatu e Ponta Grossa. Faça os seus pedidos pelo WhatsApp 15997398857 e compre você também produtos da marca Votorantim no nosso parceirão Bruno do Cimento. Vamos lá, Luiz. Esse aí é o café da manhã do Hotel Baguaçu. Se você quer, é importante saber que o Hotel Baguaçu, o café da manhã não é destinado somente para os hóspedes que se hospedam lá, que pernoitam lá. É aberto também ao público. Então, você pode ir lá, reservar pelo 99807-2845, levar a esposa, a mulher, a namorada, quem você quiser, até a sogra você pode levar lá para curtir um cafezão da manhã do Hotel Baguaçu, que está aberto ao público. Tem também aqui, Luizão, é isso aí, é o Laboratório de Análises Analab, Laboratório de Análises Clínicas com 2 unidades em Capão Bonito, uma unidade no centro, na rua Silva Jardim, próximo à Santa Casa, e outra unidade na Avenida Elia Jorge Daniel, na Vila Aparecida. Você também pode procurar a Analab Laboratórios de Análise para fazer os seus exames. Muito bem, já fizemos aqui os nossos agradecimentos aos nossos parceiros. E agora nós vamos falar aqui com o major da PM, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Wagner Luciano de Oliveira. O Wagner, você além de ser da PM, e a PM está intimamente ligado com a Revolução Constitucionalista de 32 por causa da Força Pública, que passou a ser a Polícia Militar depois de tudo, né? Você é um memorialista, você gosta do tema e você pesquisa muito sobre isso aí, né? Eu gosto. Minha história com a Revolução começou praticamente, eu acho que em 85, 86, quando eu achei um cartucho de fuzil ali na Escola Jardim Europa. Certo. E tinha os seus, acho que eu era 14, 15 anos ainda, perguntei pro meu avô na época o que era aquilo ali, ele falou, isso é coisa da guerra. Sei. Só que ficou por isso mesmo, né? Então, desde aquela época eu peguei digamos assim que não foi tanto, a pesquisa não começou tanto
naquela época, mas eu sabia Sim. o que era, né? Sim, sim. Mas a mudança de chave mesmo, em pesquisar e ir a fundo, foi até um fato engraçado, porque eu... Não sei se posso contar uma Pode história. contar a aqui da história à vontade aqui. Em 2000 eu passei para a Academia do Barro Branco. Certo. E no primeiro ano, no mês de julho, teve trabalho sobre a Revolução de 32. Academia do Barro Branco, para as pessoas entenderem, é para formação de oficiais Isso, da onde, Polícia Militar. onde são formados oficiais da Polícia Militar. Tá. Graças a Deus eu passei em 2000. Logo no primeiro ano teve as designações de trabalhos. Sim. E um dos instrutores de História Militar olhou para mim, Capão Bonito. De você eu espero grandes coisas. E foi, né? Basicão, vamos atrás de livro, vamos atrás de pesquisa e eu fiz tudo em São Paulo. Mas já com a responsabilidade de você, eu espero grandes Então, mas coisas. só que eu não entendi aquilo ali. Entendi. Ele olhou Capão Bonito e não falou mais nada, Sim. pensando que eu sabia da minha história. É. E eu fiz o padrão, né? Fiz o padrão pesquisando livros em São Paulo. Indo em sebos, indo em alguma coisa. Quando eu apresentei para ele, ele olhou, o que é isso? Eu falei, não, trabalho de Revolução de 32. Não, peraí, não tem uma foto da sua cidade, não tem uma pesquisa de campo da cidade. Eu falei, não, por quê? Ele falou, cara, você tem 15 dias para entregar para mim algo decente sobre sua cidade, a história da sua cidade. Aí que eu tive a paciência de vir e perceber que Capão Bonito tinha um papel muito importante na Revolução. A gente costuma pensar que tudo está lá fora, né? Mas na verdade é aqui dentro que a história estava, né? Aí As teve informações estavam aqui. Aqui. Daí quando eu voltei, comecei a perguntar para meus avós, meu avô era vivo ainda, começou a apontar para mim as trincheiras, começou com a adquisição do detector de metal. Sim. Aí a história te procura, né? Sim. Aí ela vai um objeto aqui, um objeto ali, uma coisa puxa a outra, aí comprar livro velho na internet e estamos até aí, desde 2000. São 25 anos 25 se anos dedicando... indo atrás de relatos, e é uma coisa interessante porque a história da Revolução ela é contada junto com o folclore da nossa região, né? Sim. Porque a visão do leigo... Junta muito, né? Junto, porque o leigo vamos pensar Capão Bonito em 32 como era, né? Era um sertão bravio. Sim. E a visão que eles tinham da guerra era grandes homens e suas máquinas formidáveis, né? Não sabia o que era aquilo ali. Sim. Então eles tendem a caminhar pro folclore. Certo. Então muitas vezes você encontrava restos mortais de um soldado correndo atrás de uma lenda do corpo seco. Certo. Porque quando eles falavam aquele caminho tem um corpo seco, era um soldado com uma farda de brim grossa, aquilo ali ele morria. Imagine um soldado do batalhão 14 de julho, Certo. do Largo São Francisco, correndo pelo sertão de Guapiara. Certo. Ele caía e morria. E quem passava pelo caminho via um corpo, não queria mexer, porque a lenda falava que você não pode pôr a mão no corpo seco. O corpo seco. Então é legal como a história se mistura, né? Se mistura com as lendas, Com as lendas, os contos causos. locais. Então né? eles contavam para os mais novos, e no fim não era sobre um demônio que estava ali, mas era um soldado da época de 32 que se perdeu no meio do mato. Então ali começou a minha história. 25 anos, então, que você está mexendo com isso aí. Eu fiz questão de salientar isso, porque você colaborou muitas vezes, todas as edições do Jornal Expresso, que a gente vai fazer alguma coisa sobre a Revolução de 32, a gente vai pesquisar e conversar com o Major Wagner. E você, alguns artigos já fez para o próprio jornal, para a gente marcar essa data, porque é importante a gente registrar o que ocorreu aqui, né? Eu acho que o Rafinha está indo para um avanço nesse aspecto, né, Rafinha? Sim. Que você também gosta, você é um memorialista, gosta da história da cidade, e conta um pouquinho para mim do projeto aí do livro. Pois e por quê? Como é que você se interessou por isso? Bom, eu nasci em Capão Bonito, em 85, passei no Jacira, passei no Raul. Quando ele achou... Eu achei a munição. Quando ele achou a munição, você nasceu. Bom, sempre professores falavam que em Capão Bonito teve um tempo de guerra, os mais antigos, teve um tempo de guerra. Acompanhei algumas iniciativas locais de alguns jornalistas que escreveram alguma coisa, artigos do Wagner. Sim. E eu queria entender qual que era a cronologia, como que foi essa ocupação de Capão Bonito, porque a gente tinha informação muito desencontradas. Sim. Uma coisa ali, outra coisa ali. Então, já há um tempo já que eu ando pesquisando, talvez uns 5 anos e tal. E aí surgiu esse projeto para fazer o livro. Certo. Inclusive vai ter 2 artigos do Wagner, que ele me emprestou alguns livros muito interessantes que eu pesquisei sobre
ações que tiveram na cidade de Capão Bonito. Então eu quis reconstituir a linha do tempo do que aconteceu em Capão Bonito em 1932. Agora, você acha o seguinte, que nós falhamos como, eu digo aí, o município como um todo, em mostrar para os nossos alunos, em mostrar para as nossas pessoas, para as pessoas de Capão Bonito, informar os nossos jovens da importância de Capão Bonito na Revolução Constitucionalista de 32? Você acha que o seu livro vai ajudar um pouco para isso também? Exatamente. Na verdade, não há política pública desde Capão Bonito, desde a década, desde nenhum prefeito da história colocou assim, vamos colocar no currículo escolar, primeira, quarta série até a 9ª série, uma aula, pelo menos, um ano para os alunos. Então, esse livro também tem como intuito de colocar... Dar oportunidade. Eu posso até ser o palestrante, organizar com os professores uma aula. O Wagner também, construir um currículo e colocar no... né? Certo. Colocar para que as pessoas, para que os jovens tenham ciência disso. Você que pesquisou muito, ainda muitas pessoas não sabem efetivamente o que aconteceu, apesar de você ter se esforçado, Rafinha se esforçado, imprensa ter tentado se esforçar e mostrar. Você acha que tem muito ainda para a gente descobrir? Muita coisa, principalmente a história da nossa cidade, a formação dela ali, ela passou por muitos desafios, muito sofrimento. Quem lê aí o livro Tombo do Município, né, que vai falar sobre o sofrimento do povo, é da nossa formação, tá no nosso DNA. E eu fui em várias escolas, alguns professores têm essa boa vontade quando no passado eles tiveram contato com essa história. Certo. Mas quando você tem um professor que você tem que explicar para ele, porque o professor muitas vezes ele conhece a história a maioria deles, Hernando Donato, ele pega daquilo ali, mas o Hernando Donato ele faz uma visão do grande quadro e não focaliza a nossa região. Então, você falar de uma história à distância, 32 fica uma história à distância, eu conheço aquele fato e ponto. Não tem quando o professor ele não tem essa necessidade, por que aconteceu aqui? Ele fica, por que eu vou contar? Não, aconteceu aqui, tem muita história que aconteceu aqui. Quando ele tem essa noção, é fácil de fazer uma palestra, fazer uma conversa, mas quando ele tem uma visão distante de 32, ele não compra o produto, ele não compra a ideia, ele pensa que é mais um fato que é apologia à violência, não devemos falar sobre isso, melhor não tem, teve um fato interessante de falar, não, é mais importante falar sobre a Revolução, a Segunda Guerra Mundial. Eu falei, viu, mas então vamos falar de um palco longe e vamos esquecer do palco que teve perto, aqui. Né? Aqui não tem muita diferença, é questão de tamanho. Sim. Mas se algumas batalhas da Segunda Guerra Mundial você pode, porque aqui dava para ser considerado como uma guerra civil mesmo, né? É triste, mas a história tem que ser, ela aconteceu, ela tem que ser contada. Ela tem que ser contada e aconteceu, e tivemos vítimas, tivemos sofrimento da população, tivemos várias coisas que ocorreram, que acontecem numa guerra, aconteceram aqui. Por exemplo, aqui, né? A escola Jacira, inicialmente ela virou uma hospedaria em meados de julho. Depois no final de julho, ela passou a ser uma unidade médica cirúrgica. Sim. Precisou ser, né? E no Cruzes Paulistas, o autor disse que passou 2.000 feridos ali. Morreu tenente ali. Sim. Então, assim, tem esse... Né, quer dizer, mudou a vida da cidade, né? Quando você conversa com professores que o meu avô ele contava, minha avó contava, é mais fácil. Aí eles querem passar para os alunos essa história e você tem uma certa continuidade. Mas quando teve uma visão de universidade, digamos assim, não tem o mesmo apreço pela Revolução de 32. Então, eu quero passar rápido por esse trecho, por esta meia página de um livro de história e vamos passar para frente, né? E não dá, né? Capão tem muito mais história do que uma página de um livro que vai falar da história geral. Falando agora, então, eu acho que é uma missão que cabe a todos nós, né? A gente como imprensa, vocês como memorialistas, como difusores aí da história da Revolução Constitucionalista e da história da cidade. É importante você sempre preservar a história da cidade, né? A gente tentar documentar da melhor maneira possível, exatamente para que os professores
possam, né, Sim. transmitir isso, né, transmitir um pouco da nossa história. Major Wagner, qual foi a importância de Capão Bonito do ponto de vista de batalhas? Porque você fala setor sul. Quando você fala de setor sul, qual é a cidade mais importante do setor sul? Com certeza, Capão Bonito. Capão Bonito a guerra, ela se divide em dois aspectos: objetivo político e objetivo estratégico. Sim. O objetivo estratégico ele vai se dividir entre objetivo tático e objetivo operacional. Ele vai se dividindo. O objetivo político era chegar até Rio de Janeiro, como o Getúlio Vargas disse, amarrar os cavalos de novo. Primeiro em 30, amarrar os cavalos no Santo Rio Branco e não deixar que agora ele amarra os cavalos dele. Certo. Vamos proteger em 32, o Rio de Janeiro. Era exatamente não deixar chegar no Rio de Janeiro. Alguns falam que 32 foi o sapo que foi engolido em 30, né? Sim. São Paulo queria lutar de qualquer jeito e acabou 30 nunca foi resolvido. Certo. Então acabou culminando, era um caldeirão que borbulhava, 32 foi o auge, né? Uma outra história. Certo. Mas quando você tem um objetivo político bem delineado, que era derrubar o governo federal, Sim. o objetivo estratégico que era chegar em partes na capital de São Paulo, que era o principal estado. Não era só São Paulo, fica bem claro, né? Sim. Teve vários focos, né? Tem várias histórias. Eu fui para O Manaus. próprio Rio Grande do Sul, em princípio, era a favor da... O Flores da Cunha, ele era muito afeito ao movimento. Porém, houve uma campanha de digamos assim, o fake news da época, que o Getúlio ele colocava nas rádios federais, nas rádios do Brasil, um movimento de separatista. Sim. Separação do governo, né? Sim. Então isso daí São Paulo queria se separar. Isso causou um clamor muito grande. Sim. E começou a ter a distribuição de cargos importantes para os generais. Sim. Então os generais acabaram, já que São Paulo que separou. O Flores da Cunha ele fala uma coisa que eu não tomei lado, eu segurei minha decisão. Sim. Então vários relatos que as tropas que chegaram até Sengés ali em Itararé, eles seguraram. Sim. Mas só que como São Paulo adiantou, Sim. São Paulo, o movimento não era para ser em 9 de julho, era para ser em 14 de julho, fazendo uma analogia com a queda da Bastilha na Revolução Francesa. Certo. Porém, o general Klinger ele faz um memorando meio desaforado para o Getúlio Vargas, e ao ler o telegrama ele percebe que estava tendo um movimento, algo estava estranho no diário que passou para mim, ele fala isso daí. A partir daquele telegrama é que ele tira o comandamento do Klinger e envia para todos os generais: quem está do meu lado vai ser promovido, quem não está vai ser destituído. Sim. Então causou então como adiantou, antecipou. Até essa antecipação deu um pouco de problemas na gestão. E a estratégia, voltando à parte da estratégia dos gaúchos, a estratégia do governo federal era chegar em São Paulo. Porém, você não chega em São Paulo sem ter um ponto estratégico para poder reunir tropas. São Paulo era isso. Sim. Na visão dos legalistas, dos federalistas. Sim. A visão... Eles tinham que chegar em São Paulo. E para chegar em São Paulo... É porque eles tinham que invadir pelo Paraná. Paraná, ele foi totalmente a favor do governo federal. Sim. Então as tropas tinham uma tranquilidade de movimentação. Sim. O problema estaria já em São Paulo. Sim. Eles tinham que invadir São Paulo por 2 pontos, por Itararé e por Ribeira. Sim. E o ponto de concentração e o ponto de controle logístico estratégico era Capão. Sim. Todos iriam, até como eu estava falando, entrariam por Itararé e Ribeira e se uniriam em Capão Bonito. Isso, foi determinado 2 colunas, né? A coluna do Valdomiro Lima entraria por Itararé, sim. Então com seus 25 mil homens. A coluna da Força Pública do Paraná, que entraria por Ribeira. Sim. Todos se concentrariam em Capão Bonito. Ali eles formariam, digamos assim, uma coluna de guerra mais reforçada, com 2 destacamentos. Não foi coluna, foi 2 destacamentos. Aqui formaria uma coluna de guerra. Sim. E aqui avançava. Porque também São Paulo estava tendo entrada por Ourinhos. Sim. Então formaria ainda em Itapetininga, receberia a coluna de Ourinhos. Então o Capão iria reforçar dos governos federais, receberia a maior parte do efetivo das tropas. E para também para as forças constitucionalistas, Capão Bonito era importante, que de Capão Bonito você norteava a defesa Aqui tinha a parte ele falou centro de pousada, o Jacira virou centro de treinamento.
Sim. Treinamento, recebiam as tropas, como precisamos falar, aqui seria a retaguarda mais próxima e viável de apoio à frente, né? Então aqui as tropas vinham para descansar, vinham para se alimentar e daqui saíam para as linhas de frente. Então você tinha a concentração de tropa Piaí, Guapiara, mas Capão sempre foi o comando central. Certo. O comando central das tropas constitucionalistas é daqui e depois acabou sendo o comando central das tropas federalistas quando houve o avanço das tropas federais. Depois que São Paulo recuou para o Rio das Almas, aqui virou também o posto de comando, QG que fala, né? Sim. O quartel-general, foi o quartel-general tanto do exército colonialista, depois que o exército recuou, foi do federalista. Daí a importância da cidade. Sim. Com certeza. Capão sempre teve esse viés, né? Porque foi importante para os dois lados. Porque do lado tinha também algo que era os dois lados usaram, que era a torre da igreja, né? Que era observação de aviões, de aproximação de avião, né? Sim. Então ali era fundamental aquela torre. O pessoal subia na torre da igreja para observar? Observava. A tranquilidade do QG estava ali porque o controle de aviação era feito pela torre da igreja, né? Certo. E a torre da igreja é alta, né? A alta aqui, ela tem uma posição privilegiada em relação ao entorno, né? Não tem morros altos que dê para você... Você pega, por exemplo... É um planalto. Um planalto. Você pega ali, se você for para... Te aconselho um dia você ir para Sengés, Fazenda Santa Gil, antiga Fazenda Morungava. Sei. Ali as tropas chegaram, se concentraram, montaram artilharia. Da Fazenda Morungava, da janela da cozinha da fazenda, você vê a torre da igreja de Itararé, onde as tropas estavam em missa campal. Sim. Dali um artilheiro derrubou a torre da igreja. Entendi. Porque ela é um morro e dá em cima. Então Itararé, eles só conseguiam atacar de cima do morro. Certo. Então você não tinha como se defender porque eram luta de morros, né? Certo. Capão não, Capão ele não tem esse problema, né? Sim. É muito longe os morros, mesmo os morros que tem aqui não conseguiria fazer. É um planalto que dá para planalto, você tem controle do território, né? Rafinha, você falou então que, conforme confirmou o Major, a Escola Jacira, que é o nosso grupo escolar mais antigo, né? Ele foi transformado em treinamento e depois, em dado momento, até em hospital de campanha, é isso? Hospital de guerra? Sim, exatamente. A gente encontra essa informação no Cruzes Paulista, e que passou mais de 2.000 pessoas ali, inclusive uma soldada, Maria Soldado, Sim. que era uma senhora que veio de São Paulo e lutou aqui no município. Bom, mas mudando um pouco de assunto, mas o livro assim tenta abordar o impacto na vida dos civis também da cidade. Entendi. Também esse é um viés que eu tentei trazer no livro. Tá. E você conseguiu relatos disso aí? Sim, por exemplo, como a classe política de Capão Bonito, as lideranças reagiram na época. Certo. Porque o que nós tínhamos como referência no Brasil em 32 como Constituição? A Constituição de 1891, que era democrática. Certo. E ela foi promulgada 24 de fevereiro. Certo? A classe política de Capão Bonito, Joaquim Raimundo Gomes, Joaquinzinho, que era jovem, Capitão Calixto, o juiz de direito, Dr. de Castro, alguns advogados militantes, foram na Praça Rui Barbosa no dia 24 de fevereiro de 32 e fizeram uma manifestação cívica pedindo uma Constituição e pedindo fora Getúlio Vargas. Essa manifestação do dia 24 de fevereiro aconteceu em várias cidades do estado de São Paulo. Certo. Então, assim, esse era o clima político da cidade de Capão Bonito. Então, o clima político era favorável à Constituição. As lideranças aqui eram simpatizantes ao movimento constitucionalista. Até porque aqui era uma região que o Júlio Prestes tinha influência. O PRP aqui de Capão Bonito tinha muitos filiados. Eu tenho os nomes, agora de cabeça eu não lembro. Sim. Então a gente tem esse relato, 23 de fevereiro estava acontecendo isso na cidade. Certo. Aí tem aquele jornal que o Jornal Expresso disponibilizou, acho que de 25 de julho de 32. Sim. O Gazeta. Sim. E lá consta também como os civis estavam se envolvendo, né, nessa batalha. E lá consta que Clube tinha das Mulheres. o Café do Combatente, que era servido por 17 mulheres. Sim, e cita o nome das mulheres. E cita o nome das mulheres, muito interessante. Então, assim, tinha o filho do ex-prefeito na época, o Pedro Laradante. Sim. O pai dele tinha construído o Jacira em 1910. Sim, que é o Estevam Dante. Estevam Dante, sim. industrial.
O filho dele consta que tinha ido para Ribeira nessa também. Tá. Então, um capão-bonitense indo para Ribeira favorável, né? No seu livro, então, você conta um pouco do dia a dia de como foi, né? Sim. Até porque, em dado momento, com a chegada das tropas federais, a tendência foi de que o pessoal deixou, né? Aí cidade. debandou, né? Debandou. Aí foi o grande... 2 de setembro, inclusive, foi a data. Porque até dias antes, né, da invasão de Itararé, ainda tinha a ideia de que Flores da Cunha ele iria mandar tropas ajudar São Paulo. Certo. Então os paulistas eles viam a concentração de tropas em Sengés, mas não atacavam. Sim. Então, para eles, até tem alguns relatos que eles abanavam o chapéu em recepção aos paulistas e foram recebidos a tiro. Aos gaúchos foram recebidos a tiro. Então, a população também tinha essa visão. Sim. De que gaúcho viria, as tropas gaúchas do Flores da Cunha viriam para ajudar. Então, a população ela estava meio que numa ideia de que o Brasil caminhava para uma mudança. Era uma guerra de versões, né? Guerra de versões, com certeza. Guerra de versões, né? E esperava que os outros estados viriam, que a ideia era todo mundo se encontrar em São Paulo e caminhar para o Rio de Janeiro com uma força militar. Porém, quando eles entraram já atacando São Paulo, percebeu que São Paulo estava sozinho, né? Agora, Wagner, deixa eu perguntar para você. Região de Capão Bonito, a gente vê mapa, vê muitas coisas. Efetivamente, batalhas, mortes ocorreram muitas. E em que localidades foi pesada a coisa? A região de Capão Bonito mesmo, onde tem um destaque maior, digamos assim, que ela foi organizada e preparada para ser uma linha de confronto, tanto é que é citado pelo livro do Dilermano de Assis, a região do Pinhalzinho. Pinhalzinho. Se você indo para Pinhalzinho, antes de chegar naquela curva onde tem um restaurante, onde tinha uma igrejinha evangélica bem no sopé do morro, que foi destruída agora. Sim. Aquilo ali ele é cercado de trincheira. Então aquela região do Pinhalzinho, eles estavam em Guapiara, tiveram que recuar. Só que aqui foi preparado, eles trouxeram sapadores, os sapadores que trabalharam no Rio das Almas e Ipanema, eles trabalharam ali. Ali eles fizeram uma linha de frente muito grande, e até o Apiaí-Mirim. Certo. E aqui eles deram frente formando uma linha até o Fundão em Buri. Certo. Aqui ele teve um combate grande na região do Pinhalzinho, porém como o Fundão caiu, eles tiveram que recuar. Que é uma coisa que acontece o seguinte, se um lado cai, você tem que recuar para você não ser pego pela retaguarda. É uma linha, né? Se você forma uma linha, se você quebra aquela linha, a primeira coisa que o exército atacante faz é contornar o exército que está defendendo. Então, se a sua esquerda ou a sua direita cai. Tanto é que nas doutrinas militares fala, você tem que usar o máximo de força no lado mais fraco da linha, para você romper ela. Quando você rompe, você ataca a retaguarda. Então, e aí você tem que recuar. Quem teve a frente rompida, você tem que recuar. Mas aí teve muita batalha. Teve batalha. Ali teve uma batalha encarniçada ali. Tanto é que o Herculano Silva, ele relata, numa trincheira, ele relata vários capacetes com um pedaço de crânio humano ainda, né? De carne. O livro Palmo a Palmo, do Joaquim Alves Bastos, ele fala dessa defesa heróica da entrada de Capão Bonito, né? Porque dali eles tinham que recuar para o Rio das Almas, não dava para entrincheirar mais. Em Capão Bonito. Tanto cai Fundão, cai Rio das Almas, eles têm que recuar para o Rio das Almas. Começa no Cerrado também, teve uma batalha muito importante ali no Cerrado. Apiaí-Mirim teve batalha? Teve, o Apiaí-Mirim teve uma batalha, porém foi quando nós estávamos falando, né? O inimigo, o exército, ele tem uma força maior de ataque, porém o exército ele nunca desloca sem saber o que está acontecendo no campo inimigo. Certo. Eles vão fazendo testes com batedores. Sim. Como é em filme americano. Manda os batedores. Igual aquele índio, né? Que ele coloca o ouvido no chão e vê o que está acontecendo. Então eles vão avançando essas tropas e vão sentindo, aqui está livre, aqui está pesado, aqui vamos recuar. Piaí-Mirim foi isso. Uma unidade de caçadores da Cavalaria Gaúcha conseguiu chegar ali no Apiaí-Mirim. E ali, segundo alguns relatos, perderam a mão na bebida, né, que é no suco da confusão lá que o pessoal comenta, e meio que perderam a noção da missão. E ali um destacamento do regimento Rio Pardo foi avisado que tinha uma infiltração na linha,
Aí eles foram e conseguiram cercar esses inimigos e teve um combate ferrenho, vários foram mortos, alguns presos, algum oficial de inteligência foi detido e mandado para Itapetininga. Então ali teve uma batalha, mas foi uma batalha entre cavalarias, né? Os caras comentam, foi uma batalha muito sangrenta. O regimento Rio Pardo, se for para falar assim, em combate mesmo, é o que mais foi ativo na nossa região. Certo. Ele teve batalhas também na fazenda do Candoca, Sim. fazenda do Americano, fazenda do Candoca, e principalmente com o regimento do Pardo. Candoca é Santinês, né? Ali tem no trevo de Buri ali até... Sim. É até legal quando você pesquisa a história. E ali tem o Garcia Feijó, que era o comandante do regimento, ele fala de uma batalha de baionetas. Sim. Porque a proximidade era tão grande que não dava tempo de fazer a ciclada do fuzil e acabaram dando carga com a baioneta apontada. Várias baionetas se chocavam e alguns... foram 2 esquadrões de cavalaria que se chocaram ali. E eu acabei indo lá e encontrei uma baioneta quebrada, né? Então você vê um relato, um detector, ali do lado, sentido trevo de Buri, encontrei realmente uma baioneta quebrada, né? Ele bate do que ele falava, porque eles estavam fazendo uma infiltração, eles acabaram dando de frente, como ali se percebe que é um morro, né? Sim. A estrada de Buri é bastante morro. Aquele então, trevo de que quem vai para Buri, ele tá no alto ali, né? Então uma unidade acabou atacando e a outra acabou descobrindo e o confronto foi muito próximo, né? Então Adão, o primeiro choque, os gaúchos recuam, mas vários são mortos ali. E ele fala sobre isso daí, né? A carga foi tão violenta que algumas baionetas se quebravam no confronto, né? Que acaba virando uma esgrima, né? Houve muitos mortos aqui em Capão Bonito em si? Muitos mortos. Não dá para precisar os números. Assim, se você for... o militarismo, você consegue fazer, se é que você me permite, você consegue fazer um paralelo com a guerra da Ucrânia, né? Que eles prometeram dinheiro para os familiares se o seu familiar fosse morto. Certo. Porém, se ele fosse extraviado, não era morto. Certo. Então, aconteceu a mesma coisa na Revolução de 32, porque você tinha um controle dos soldados, né? Quando você tinha um morto, você fazia estatística. Porém, se ele saísse numa incursão noturna, acabasse morrendo e não voltava, era a rotina ele anotar como extraviado em combate. Certo. Não é morto, não é vivo, porém o Estado se exime, naquela época, agora não mais, se exime de qualquer responsabilidade. Então, mas no fundo estava morto, então, né? você calcula aí em torno de 300 catalogados, mas extraviados mais de 5 mil. Que é um assunto, pelo menos é uma briga muito grande entre o Instituto Histórico Militar do Exército e da PM, né? Porque mesmo que você demonstre a relação de soldados de cada batalhão, eles não consideram, foi extraviado. Não, mas tá morto. Não foi morto, tá extraviado, né? Então, porque o Getúlio também ele interferiu muito no pós-revolução. Né? Para não dizer que teve muitas vítimas, mas dizer que derramou muito sangue. Abafou, e depois passamos por um período conturbado no Brasil, em que você não poderia falar de movimentos... heróicos, movimentos que o povo tinha... Contestadores. Então, essa história ela foi abafada por muitos anos e você vê o P.A. Mirim ali, o P.A. Mirim não, o seu... Taquaral Abaixo. Eles falam de jardineiras vindo buscar, lotar de corpos em cima e ir embora, de caixões. Eles falam isso daí, né? Parou uma jardineira, tiraram um monte de caixões do cemitério dele e levaram embora. Então, várias situações de cemitério clandestino. E nós temos casos de pessoas enterradas, de soldados enterrados nos cemitérios nossos, né? Há relatos disso aí. Relatos. A P.M.I., Ferreira das Almas, Taquaral Abaixo. João 23 mesmo. João 23 bastante, né? Porque a Batalha do Rio das Almas ela foi muito sangrenta. Sim. Ela foi muito sangrenta. Então, o Driller Mando ele fala isso daí de muitas vezes perder uma companhia inteira em combate, né? Mandar fazer uma carga de uma companhia inteira. Uma companhia, quantos homens? Em média, 300 homens. 300 homens. Então, nós estamos falando inteiro, né? de números do livro do Dilermano de Assis, né? Que é a visão dos gaúchos, que é do Exército Federal, perdão. Ele era major de operações do operações destacamento do Valdomiro Lima. Do Exército Federal. Exército Federal. Dilermano de Assis, para quem não sabe, ele se envolveu, ele acabou matando o escritor Euclides da Cunha, né? E ele lutou aqui em Capão Bonito e fez um livro muito interessante e muito didático, né? Muito didático. Inclusive com o nome das vítimas
federais, né? É. Ele, tudo que estava no setor dele, ele tinha um... Foi até criticado pelo excesso de detalhes, né? Porque Sim. ele foi muito detalhista. Porque o Valdomiro Lima tinha um pé atrás com ele, meio que considerava ele simpatizante do movimento, né? Sim. Aí ele falava que ele não era simpatizante, ele honrava a nobreza de guerreiros, né? Sim. Ele considerava São Paulo uns guerreiros muito profissionais. Sim. E o Valdomiro Lima já não aceitava muito bem essa visão, então ele fez questão de, ao O escrever Valdomiro o Lima livro era mais dele, político do que ele. Ele era bem mais técnico. era um general Ele era mais bem técnico. político, né? É, porque generais daquela época eram bem políticos. Era. Rafinha, você tem alguma informação de cidadão que tenha morrido, alguma coisa assim nesse seu livro, ou ferido, alguma coisa, não? Olha, como eu tentei abordar a vida dos civis e o impacto dele e as relações desses civis da cidade Sim, com os sim. soldados. Por exemplo, eu coletei uma informação de que havia uma família que morava na frente do prédio do Jacira. Sim. E ele tem um livro lá que cita que o seu Domingos Uhum. passou a lavar, a família dele passou a lavar a roupa da tropa. Certo. Ou seja, há uma interação então de um cidadão Sim. da cidade que passou a trabalhar para a tropa Prestar paulista, serviço. prestar serviço. Certo, certo. Também a informação, a gente vê nos livros de vários mateiros que indicam picados, por aqui o senhor vai. Uhum. E a população foi fundamental. Alguns fugiram, né? Porque há também relatos de que num sítio 27 famílias se homiziaram lá e Sim. no retorno acabou a comida, vieram desolados da cidade. Certo. Então, teve uns que ajudaram, outros que fugiram. Fugiram, com medo, né? Sim, então... algo que impacta, né? Vou dizer que não impacta, impacta. Né? Agora, o Luiz, você tem aí umas fotos aí, põe para nós, vai pondo para nós e o Wagner vai... Pega Capão Bonito, por exemplo, era uma população no máximo 3 mil habitantes, né? Aqui é Capão Bonito 1930. 30, essa é mesmo aquela foto sua ali. 32, 37. 30, se não me engano. 30, né? 30. 1930. Vocês veem o que era Capão Bonito. Você via a escola? Sim, escola Certo? Assim. A igreja, a torre que você fala, né? Cara, A importância da torre. Ação Católica, que virou centro de comando, Valdomiro Lima, Benjamin Vargas ficou aqui nesse lugar. Sim, aqui que era a cadeia, né? Cadeia da ali, Força né? Pública. Tinha um destacamento da Força Pública. O nesse telégrafo lugar. ficava no prédio ao lado da farmácia do João Vitorelli. O telégrafo. Sim, que era por aqui então, né? Então aí vocês estão vendo Capão Bonito, como era Capão Bonito. Ia no máximo na rua, não chegava na Massaí Caqueara, para quem mora em Capão Bonito, a cidade não chegava na Massaí Caqueara. Certo? A Massaí que devia estar por aqui. Né? Que nós temos aqui a 9 de julho. Aqui você pega Aqui, ó. Próxima rua. Aqui pra baixo já é o... Não, Parque das Águas? Não, Parque das pra Águas cá, pra cá. Pra cá. trás. É, sertão já, né? Já é sertão. Já é você sertão. vem, É você isso mesmo. para na É mesmo, Santa aqui. Casa. Lembro que aqui, minha mãe contava que até antes, 1970, 75 mais ou menos, tinha onça no chafariz, né? Não podia descer sozinho, que tinha onça no chafariz. Onça, porque era sertão, Era né? sertão, né? Era sertão. Então a cidade parava, gente, na Massaí Caqueara, onde é a Massaí Caqueara, e você parava praticamente na Santa Casa, onde era Santa Casa. Onde é essa casa? Né? Que parecia que estava começando a construir algo, né? Na Santa Casa. Muito bem, passa as outras coisas que você tem aí. Isso aqui é o que? Então, isso aí Major. é uma foto da ocupação das tropas gaúchas, já tirada pelo Claro Johnson de Itararé. Inclusive, até falei, com muito custo, eu consegui comprar a original do filho dele. Sim. Ele abriu, vendeu tudo, eu tenho a chapa de vidro e a foto, a primeira que foi feita, né? Ele acabou desistindo de fazer exposições. Eu comprei essa foto, ela é bem icônica, que mostra uma cidade pacata. No primeiro momento recebeu 5 mil homens, e essa segunda coluna, ela tinha aproximadamente 25 mil homens, né? Sim. Alguns relatam que o acampamento fazia a estrada até o Ferreira das Almas, iam formando barracas, né? Sim. Ia indo. Tamanha grandeza. Hotel Baguaçu ali inteiro era onde é o hotel agora, era só barracas, né? E
que até o livro Tombo O coletinho tá indo aqui. O coletinho tá ali. É o mesmo que tá ali na... O livro Tombo, vamos explicar para o livro Tombo, você que teve acesso, é o livro da igreja, isso, Isso, são anotações que o padre ele faz para acompanhar o dia a dia. Fica guardado, né? Isso, ele fica... E no livro Tombo da época você encontrou vários relatos sobre isso? Vários relatos, praticamente a visão do padre que transmitiu o que a população estava sentindo também, né? Sim. É bem interessante. Inclusive vai transcrito no livro. Vai transcrito, que é muito material que ele começou a transcrever. Que o Wagner cedeu para você, Sim, você transcreve. É. Passa aí, Luiz, o que mais que nós temos aí? Isso aqui, nós falamos do livro Tombo, tem uma foto de um padre aí, é isso mesmo? Então, essa foto aí está carecendo ainda de uma comprovação mais técnica, Sim. Mas o que chama muito a atenção é o sapinho, né, que é um lançador de granada, é um canhão 75, perdão, esse aqui é o canhão 75, né, certo. Que veio para cá. Então, pelo armamento, sabe que foi destacado para cá, alguns soldados foram reconhecidos como do 14 de julho, e esse padre aqui, ele é citado no livro Tombo. O padre, o pároco da época, ele pede autorização para o bispo para lutar. Sim. Em 32, e ele é destacado para a Ribeira. Certo. Então cria essa conexão. Então provavelmente esse padre é o Antônio Brunetti, que era o pároco de Capão Bonito. E ele tá com o chapéu ali Ele tá com um capacete. Né? É um capacete de quem 32. Provavelmente tava preparado para batalha. Então, o Herculano Silva fala que o problema não era ter um padre lá, mas só que ele não era um padre, ele era um guerreiro que lutava fardado. Isso que era o ódio que eles tinham dele, né? É que as tropas federais tinha um ódio. Você tem uma parte do livro Tombo, é isso? Eu tenho. Isso aqui eu quero ver se eu pego aqui a parte. Então até tem um soldado que escreveu uma memória de que o padre Brunetti ia nas trincheiras para entregar as cartas que os pais dos soldados mandavam de São Paulo. O padre Brunetti entregava. Então, efetivamente, ele se envolveu na guerra. Sim. Se envolveu. Ele era bem... Assim, não era político, mas era a favor do movimento, se preocupava também com os fiéis em combate. E as tropas federais queriam pegar ele porque achavam que o fato dele lutar de batina, eles não podiam atirar nele. O Dilermando, ele fala que as tropas gaúchas eram muito supersticiosas. Sim. E eles achavam que não seria certo matar um padre e ia trazer azar para eles. Então eles não conseguiam pegar ele, né? Então no livro ele deixa bem ele entrou em Capão Bonito para pegar o Antônio Brunetti, porque daqui ele foi removido para Itapetininga, né? Sim. Lá não voltou mais. E ele até tem uma foto que eu mandei pra você. Vamos lá, mostra para nós aí dele. A próxima. Não, vê se tem uma foto que tá o padre só pegar o rosto dele. Pega o rosto dele. Essa daí é muito parecida. Muito parecida. Talvez seja uma foto mais antiga, ele seja mais velho. Então, e é interessante dele na época, não sei se você foi atrás disso daí, eu tentei a diocese na época de Itapetininga, ele tinha um selo de sigiloso ainda. Sim. Ele foi removido por Vaticano um tempo, daí não se tem mais informação dele, você não consegue acesso dele, nem do passado dele, a formação dele, a ficha dele foi, não consegue ter acesso. Então, sigilosa. O Padre Elcio me ajudou na época muito, tentar localizar o histórico dele, não foi porque ele tinha um selo de sigilo. De pesquisa, né? Porque ele foi perseguido pela ditadura depois do Estado Novo, né? Então ele foi perseguido, ele ficou um tempo fora do Brasil. Virou uma avenida em Itapetininga agora. Volta para agora nós. Não, né? Faz tempo. É avenida, né? Aqui é a zona de operações do destacamento Eixo Sul, isso? Isso. Esses são os... Era o desenho do destacamento Valdomiro Lima, onde teriam a necessidade de você tomar, porque você tem que tomar cidade por cidade. Nada pode ficar na sua retaguarda, nem no seu flanco, né? Então você tem que tomar toda a cidade. Capão Bonito, certo? Capão Bonito. Isso aqui já é do destacamento Sul, isso aqui é do... Governo Federal. Tropa Federal, General. Então esse daí, essa marcação que ele tinha que tomar essas cidades. O grau de importância. Para depois formar o eixo. Aqui, como ele já está... Capão Bonito, ele já está formando o eixo para chegar até Itapetininga, depois Sorocaba, né? Para chegar em Itapetininga e Sorocaba. Pode pensar que é algo caótico, mas não é, né? Tudo anotado, tudo rabiscado, tudo... Vai lá, tem mais alguma foto? Isso aqui, o que é? Então, esse daqui foi entregue para mim por um morador de Ribeirão Grande, ali na fábrica, na área do Sumidouro. É um destacamento, provavelmente gaúcho, pela cobertura, porque o gaúcho ele não tinha, o exército deles não tinha o capacete de aço. Certo. Então, ou é uma tropa de controle de cidade,
ou uma infiltração. Não pode ser infiltração porque dá a impressão que é um canhão que tem aqui atrás, né? Certo, dá a impressão... Parece não, né? É um roda, canhão, né? Um canhão, a roda que aponta. Então, normalmente é um destacamento, ou eles conseguiram apreender esse canhão, por isso da foto, ou um destacamento de controle, né? De manutenção de ordem de uma cidade, né? Mas tem mais alguma coisa aí, Luiz? Essa história, ele é como quando você pesquisa a história procura a gente. Eu estava fazendo isso daí em 2009, mais ou menos. Eu desci para Ribeira, porque foi encontrado lá uma parte de um canhão no morro. Sim. E eu desci para poder... Parei para tomar café numa padaria em Apiaí, comecei a conversar com o atendente. Sim. Aí o seu Antônio, deve estar anotado em algum lugar, seu Antônio, sim, ele parou, olhou para mim, eu lembro desse canhão disparando. Mas como assim? Pra você conversar, ele tinha 9 anos na época, sim, e ele desceu de curioso, ele pegou uma mula e desceu até Ribeira. De Apiaí desceu para Ribeira, sim, porque passavam tanta fome ali que na cabeça dele ele ia ter comida junto com os soldados. Que a mãe dele falava, o soldado tem comida. Ele falou, eu vou lá. Aí ele desceu e Ribeira fez ele de frente, e na retaguarda tinha a casa dos paulistas, onde ele se alimentava e davam comida para ele. Sim. Quando teve a invasão de Ribeira, ele contava que tomou um tiro na perna porque mandaram ele correr e atiraram nele, né? Ele mostrou para mim a perna. Contou para mim a região inteira. Aí ele acabou mostrando aonde tinha um canhão que bombardeava os paranaenses do outro lado, né? Entendi. Eu encontrei esse senhorzinho aí. E acharam um pedaço do canhão lá? Achei munições, achei cartuchos, achei várias coisas no lugar do canhão. Mas nunca acharia se não fosse ele. Se não fosse Surgiu do nada, assim, falecendo. Tem mais aí, Luiz? Isso aí, você com Jeep, o que mais? Esse daí é o meu parceiro de pesquisa, o Rafael Tobias de Aguiar, né? Certo. Detector de metal e mato, né? Porque eu gosto de ouvir a história e o terreno tem que falar pra gente também, né? Daí eu vou pra ver o que a terra conta, né? Então o detector de metal ele ajuda muito. Ainda acha alguma trincheira ainda em algum lugar? Acha bastante trincheira. Até é engraçado quando eu conto essa história, o pessoal tira sarro de mim, né? Como é que você acha a trincheira, né? A trincheira ela tem 2 padrões. Primeiro, quando você faz um buraco muito longo, você joga a terra que está dentro aqui para fora. Você faz um para-bala, né? Você faz uma montanha. Quando você revira a terra, você tira a raiz e joga tudo num ponto só. Certo. Então você costuma encontrar formação de árvores em linha reta. Pelo Google Maps você vê uma linha reta de árvores. Certo. Então não é natural isso. Acontece por quê? Porque o soldado ele faz um buraco, ele joga a terra de um lado só para poder proteger ele dos projéteis. E como ele revira a terra, então a semente tem contato com a luz do sol, ela forma. Sim. Então você tem uma formação. Você acaba tendo uma formação em linha reta. Linha reta. Isso daí para você. Não é comum numa mata. Não é comum. Você encontra muito isso nas matas da Europa na Primeira Guerra Mundial. Certo. A vegetação pós-guerra ela tem uma tendência a seguir as trincheiras. Certo. Pelo revirar das terras. E depois que você vai para solo, para você encontrar árvore frutífera. Sim. Limão rosa, maçã, pêssego, porque o soldado ele não saía da trincheira para defecar. Certo. Então ele comia e ali ele mesmo fazia. Certo. Então você começa a encontrar árvores em linha reta e do lado um pé de goiaba, no meio um pé de goiaba. Você fala, ali certo. tem trincheira. Certo. Então ali você passa o detector de metal naquele meio. Peguei isso daí com o pessoal que faz pesquisa na Primeira Guerra Mundial, que é uma guerra de trincheira. E em 32 é semelhante. Então você consegue fazer pesquisa de maneira idêntica e encontrou árvore frutífera no meio de uma vala, trincheira. É trincheira e linha reta de árvores, você vai aqui, pode ser que... linha reta ou em zigue-zague, conforme a trincheira faz, porque da onde você joga a terra, você vira e tende a nascer vegetação naquele lugar onde você amontou a terra, né? Aqui você, em que região que você encontrou muita coisa? Tem muita coisa no Pinhalzinho, tem ali também ali foi os caras chamam de no Baguaçu, onde tem um hotel ali. Sim. Aquela parte de baixo, o pessoal fala que ali é valo de proteção de criação, né? Sim. Mas a trincheira que faz frente com a rodovia, aquele foi os caras chamavam de trincheira ferrolho, né? Sim. Porque quando a tropa tá recuando, um batalhão tem que fechar a retaguarda. E aí ele vem pra trincheira os outros recuar. Então ele travou ali, essa trincheira ferrolho foi feita ali no Baguaçu. Sim. Foi encontrado bastante projéteis naquele... Ali perto do hotel ali tem? Aquela descida do hotel ali tem bastante.
Tem no Pinhalzinho, tem Sim. um monte, você entra, vai até Buri. Rio das Almas, tem bastante? Rio das Almas principalmente Certo. Rio das Almas e o Paranapanema. Rio das Almas, muita Muita trincheira. trincheira no Rio das Almas, na região do... O Alves Bastos, ele do Rio das Almas, ele calcula mais o Panema, 2.000 sapadores, né, que fizeram trincheiras de 2 fuzis de comprimento por 1 de largura. Certo. Que eles foram encomendados, porque ali era o objetivo recuar. Sim. A última ordem que foi dada 6.000 homens se entrincheirou no Rio das Almas e ali só sair mediante ordem expressa mesmo, né? Sim, Tanto sim, ele sim. acabou não se rendendo, deu ordem de bandar só. Certo. Mas eles se entrincheiraram ali e as mais profundas ali tem trincheira de reunião, trincheira de P4, né, onde o pessoal guardava material. Ali Era uma retaguarda organizada, que chama, foi preparada. Quando veio o armistício, as batalhas já estavam no Rio das Almas, é isso? Tava o Rio das Almas e o Paranapanema. Era a primeira e segunda linha, né? Que ia até também o bairro Taquaral. E procede isso aí, você fez um trabalho também, Rafinha, sobre a vida em alguns bairros, distritos, alguma Sim. coisa, por exemplo, a Piaimirim, o bairro do Taquaral, alguma coisa sobre isso? Eu fui. Você falou da Batalha do Pinhal. Do Pinhal. Foi bastante violenta. Eu tive lá acesso a um depoimento indireto de uma senhora chamada Dona Olinda e o seu Anésio, que eles ouviram dos pais deles que moravam lá e viveram a guerra. Sim. E como o aspecto é mais o impacto dos civis, né? Então, assim, a história que ela contou é que quando começou a passar os primeiros paulistas, ficaram cabreiro, né? Sim. Que é o termo. E eles foram se esconder nos encanados. Sim. Ela diz esse termo, eles foram se esconder nos encanados. Certo. Ou seja, eles foram, acho que para Ribeirão lá. Sim, sim, sim. E uma dessas famílias, um cara tinha uma porca Sim. que estava para dar cria. Sim. E ele numa noite, depois que estava 4 dias escondido lá, voltou para ver o que tinha dado, mas acabou que levando um tiro e morreu ali mesmo, levou um tiro na cabeça. Agora não se sabe se das tropas federais ou se das tropas paulistas. Certo. E acabou, e ele tem parentes lá. Certo. Então esse foi um dos relatos que eu peguei no bairro Cordeiros. Agora, os últimos tiros da Revolução foram realmente disparados no Taquaral abaixo? Então, provavelmente, porque a comunicação da decisão, porque o exército constitucionalista era composto pela Força Pública, Voluntária e Exército Federal. Certo. A 2ª Região Militar de São Paulo, ela aderiu ao movimento e foi criado o Exército Constitucionalista com esses soldados. A maioria eram da Força Pública, mas tinha grande parte do Exército Federal. O Exército Federal ele não aceitou a rendição. Então, e a Força Pública, alguns falam da rendição incondicional mediante acordo ou medição, ou como diz o próprio Herculano falava, né, o sofrimento do povo era tanto que a luta acabou virando insana, né? E alguns setores mais, digamos assim, falando como era o 14 de julho, tinham a tendência mesmo a não aceitar, e pela distância o armistício. Então a rendição ela foi meio complicada. Alguns setores, o Euclides Figueiredo, ele fugiu. Ele pegou um trem em Sorocaba e fugiu com esse trem com um monte de soldados. Então... O general Euclides Figueiredo era pai do ex-presidente da República, João Batista Figueiredo. Certo. E lutou favorável bisavô daquele comentarista que tem na rede social aí, no YouTube. Então é muito polêmico, muito difícil falar que ali foi, na nossa região, com certeza. Da Revolução... Os últimos tiros foram. Foram. E provavelmente os últimos tiros da Revolução Constitucionalista devem ter sido ali, né? Deve ter sido ali. Mas alguns falam que a Revolução ela se espalhou, né? Então vários lutaram pelo ideal ainda, né? Deixa eu explicar. Você trouxe aqui para nós uma edição do jornal A Gazeta Esportiva, de 9 de julho de 1982, quando se comemorou 50 anos da Revolução Constitucionalista. Isso. Certo? É documento que você tem. E qual livro vocês indicam para quem quer conhecer a história da Revolução
constitucionalista de 32? O que vocês recomendam as pessoas procurar? Então, a revolução... Não só ficar naquilo... Então, ela tem vários aspectos, né? Até é interessante o trabalho que o Rafael... E fiquei até contente, né? Porque dada a minha formação militar, a gente acaba tendo um foco, né? Então, o meu foco é estratégia, é militarismo, é avanço de tropa. Eu costumo brincar que forja faziam aqueles os militares daquela época, né? Porque Capão Bonito, em julho, não era fácil. Agora, né? Imagina em 32 você pega manobras mesmo de você batendo. Se tá frio agora, imagina... Mas naquela época, você ter mesmo a fibra de você... Tem relatos de Buri tá sendo muito acossado por tropas inimigas e você recebe determinação para pegar 600 homens, 6 dias de víveres, dar a volta por Ribeirão Grande, sair lá em Buri, pelas costas do destacamento gaúcho. Você fazer uma conta, deslocar 600 homens, 1.000 homens a pé para essa região. Então essa é a minha visão, né? Sim. Então o do Rafael foi essa visão da população, que a gente não acaba... Até tem coisa que ele falava para mim que eu falei, cara, eu passei por isso, eu não li. Sim. Aí eu ia lá de novo, né? Principalmente o Cruzes Paulista, que é muito interessante. Então, Cruzes Paulista é um livro que você recomenda? Então, ele vai dar rosto para a guerra, né? Ele vai dar rosto para a revolução. Ele vai mostrar quem morreu em todas as regiões. Certo. Que foram encontrados, exumados, enterrados. E a revolução ela tem várias facetas, né? Você tem uma faceta divertida, digamos assim, não divertida, mas é uma faceta do dia a dia da revolução, que é o Cornélio Pires, que ele fala do Rindo e Chorando, que é um livro muito interessante de se ler. Vai ter uma crônica dele que eu vou... Muito Você legal. vai publicar a crônica? E uma do Juraci também, Um Tiro pela Culata. Um Tiro pela Culata, do Juraci. Tem esse livro, até Stanley Hilton. Tem. Muito bom. Esse é didático, esse é a Guerra Civil Brasileira, ele é muito didático, e o livro também do Hernani Donato. Stanley Hilton, isso? Esse é muito bom também. Esse ele é bem completo. Esse daqui ele é bem completo também. O melhor que vai falar sobre todos os aspectos na parte de estudo mesmo, o Stanley Hilton. Certo. E o Hernani Donato ele chega a ser marco de imagens, assim, didático, de aprendizado, uma visão ampla, o Hernani Donato. O Stanley Hilton é uma tese de doutorado, se não me engano, nele, do mestrado. Ele já é mais técnico, mas tem um método mais difícil de entender às vezes, mas é interessante. Certo. São 2 livros interessantes interessantes. Aí você, se quer entender um pouco mais sobre... Você tem o Carne para Canhão, que você vai ver um aspecto da guerra dentro do trem blindado. Certo. Você vai ter um livro... Do Herculano, Vitória ou Derrota. Vitória ou Derrota do Herculano Guilhermano de Assis. Guilhermano de Assis. Ele é um pouco mais difícil de achar, né? Técnico, difícil de achar, é complicado. E é a visão de um oficial de operações do Exército Federal. Sim. Então, dependendo do que você quiser pesquisar... Que questiona até o porquê da vitória, né? Tanto é que ele coloca vitória ou derrota, né? Porque a insanidade do livro, já que ele praticamente é uma resposta ao Valdomiro Lima, né? Do que ele questionava da Revolução. E um livro que eu li tanto ele, eu gosto tanto dele que... Chegou um momento que eu comecei a falar do livro em primeira pessoa, né? Eu mandei fazer uma farda, capacete, bota, fuzil, e eu entrava no meio das escolas. Sim. Porque quando eu comecei a fazer palestra, uma coisa até interessante, que a Revolução 32, 20 anos atrás, você ainda tinha veteranos ainda, né? O pessoal que recebia as pensões, ainda tinha pessoas que tinham seus 19, 20 anos na época da Revolução. Sim. E quando você começava a falar da Revolução, o clamor era tão grande que eles começavam a bater boca. Sim. Porque eu falava de um aspecto e ponto de vista é vista de um ponto, né? Então, aí eu comecei a falar em primeira pessoa, né? Que é o livro Palmo a Palmo, do Alves Bastos. Certo. É um capitão também, chefe de operações do setor sul. E ele vai falar das operações no setor sul, na visão do Exército Constitucionalista. Vitória ou Derrota vai falar da visão de operações do Exército Federal. Você tem o Cornélio Pires, que ele vai falar do dia a dia do soldado, daquelas conversas, daquelas brincadeiras que tinha ali, as partes tristes, a parte... coisas assim que... Toda guerra tem as suas coisas. Tem alguns fatos assim
da roupa do santo que tiraram lá, caiu o canhão no Baiano. Tem a parte dos crimes militares que aconteciam também. Sim. Cruzes Paulista, agora tem um professor Biagione Tapetininga, ele fez uma edição de um livro, ele já tá até mais fácil de encontrar. Cruzes Paulista, legal para ver o rosto, ver como cada pessoa morreu na Revolução. Certo. Então, para a história mesmo, para entender, vai bem até 30 até 40 os livros escritos. Depois, se não for livro de uma parte de uma tese de estudo, vira muito floreio demais, você foge da verdade, né? Tá. Mas basicamente são esses livros aí de que dá para você ter uma noção, assim, não total, mas parcial do que foi a Revolução, porque ela tem vários aspectos. Assim, até um tempo atrás, é uma frase que me chamou a atenção, né? Batalhão Floriano Peixoto, né? Os caras ficam bravos comigo isso daí, né? Mas é uma frase que ele coloca assim, né? Que na ata militar, na ata do Brasil Taborda, ele coloca, né? 2 batalhões envolvidos em combate, numa linha ele coloca, né? E quanto ao batalhão Floriano Peixoto, que seu nome nunca mais seja repetido e que seu batalhão será dissolvido e que seu nome nunca seja mais repetido, dadas as atrocidades que praticaram, né? Então você não encontra mais nada sobre isso, né? Entendi. Então você fica meio... São histórias, cada livro vai contar alguma coisa. O Carter Canhão ele vai falar sobre isso também. Tem um livro Trem Blindado. Sim, Trem Blindado. É interessante. Um livro que eu recomendo para nossa região, eu acabei até não passando pro Rafael, é um livro da Vavi Pacheco Borges, que ela fez um trabalho na USP de mestrado e ela fala da nossa região sem nunca ter pisado aqui, né? Eu fiz contato com ela, tudo, ela nunca pisou. Ela pegou um livro de aquarela do comandante do regimento Rio Pardo, o Garcia Alfredo Frejó, para poder falar onde estavam as tropas. Ele fazia um mapa e depois fazia uma aquarela, pintava, era bem perfeccionista. Sim. E a família dele encadernou aquilo lá e deu para o Museu Militar. A Vavi foi e pegou aquilo ali e fez um livro, né? Sim. Muito legal, por sinal, só que ela não conhece a região. Sim. E aquele livro ele vai contar bem a casa do homem barbudo, o bico do papagaio, ele vai falar da ajuda da família do Marcolino Nunes, que ajudou muito as tropas paulistas, vai ajudar os mateiros que levavam eles, vai falar um pouco do dia a dia, falta de comida, falta de as traições internas, né? O ambiente político que chegava nas tropas. Esse é um livro interessante, chamado Memória Paulista. Memória Paulista. Esse é muito interessante se ler. Bom, bibliografia, então tem à vontade. Tem à vontade. Cada aspecto que quiser pesquisar, tem a bibliografia. Você vai encontrar aqueles... Eu vou citar um aqui. Tá. Também, o Diário do Cirineu. Diário do Cirineu. Que é um soldado jovem do Batalhão 14 de Julho. O livro 14 de Julho mesmo é muito também bom. E esse do Cirineu é legal que o diário dele, que ele levava na farda dele, foi escrito todo em solo capamonitense. Sim. Ele diz, tal dia cheguei no Jacira e me hospedamos lá, limpamos lá, virou hospital de guerra, chegou meus pais de São Paulo que trouxeram chocolate, fala do hotel, fala das comidas, dos laranjais que tinha muito em Capão Bonito, ele fala das adversidades, do clima da época. Sim. Depois ele foi pego, né, pelas tropas federais, acabou que... Ele foi pra prisão, né? Foi pra prisão e... Talvez há indicações que ele levou um tiro da tropa já rendido. Certo. No caso dele foi execução dentro do caminhão, que alegaram que ele reagiu dentro do caminhão e acabou morrendo, né? E aí os amigos dele foram enterrar ele e acharam na farda dele o diário e depois foi publicado. Muito interessante também. Tem esse daí tem alguns relatos, né? Até falando dessa parte da Revolução, tinha um hábito muito comum na época da Revolução Federalista, que era a língua de chimango, né? Sim. E tem alguns legal que ela foi praticada aqui também. Os gaúchos eles vieram com uma sanha tão grande que alguns relatos eles tinham essa mania da execução e fazia a língua de chimango, que é cortar o pescoço e puxar a língua para fora, e gravata de chimango, né? Sim, gravata de chimango. Gravata de chimango ainda tem alguns cortava isso, o pescoço e puxavam a língua para fora e deixavam para fora, né? Que era um sinal de que foi morto por gaúcho, né? Então, 14 de julho teve algumas experiências negativas quanto isso daí, né? Quanto essa prática da época, né? Sim. Então, é uma outra fase também da pesquisar, né? Que é a parte de... Bom, tem muita coisa para pesquisar ainda. Tem. O aspecto que quiser procurar da Revolução, você encontra, né? Ela é um campo totalmente inexplorado ainda, né? Sim. Há muito campo para ser explorado e muito campo para a gente divulgar e enaltecer o que aconteceu em Capão Bonito, né? Sim. Com certeza. Capão Bonito, 40 dias de resistência.
40 dias, contando, Eles, pegar desde porque o Pinhalzinho, Valdomiro né? cantou vitória antes, né, o Valdomiro? Porque ele tomou Itaré, Itapé, Buriri tomou... Não, por ele começou a patinar, né? E aí Capão mais ainda. Então Capão foi o Getúlio Pra Vargas... tomar Capão Bonito demorava 40 dias. Sim, as informações que chegavam de telégrafo no gabinete de Getúlio Vargas deve ter entrado O Getúlio em pânico. cita naquele livro lá mais de 6 vezes, ó, a cidade de Capão Bonito. Sim, ele manda atacar Ele Capão achava Bonito. inadmissível. É inadmissível, A tropa, o Valdomiro, ele chega ali, ele encontra uma pistola que nem o exército, nem os generais do exército tinha aquilo lá e tava chegando arma pros paulistas, né? A logística do paulista era muito boa. São Paulo tinha uns mapas de distribuição de munição, era um fluxo constante, a logística era muito boa para chegar em Capão, né? Então, e Capão tanto é que foi classificada como uma Verdun paulista, né? Uma batalha muito importante na Primeira Guerra Mundial, que o Brasil Taborda ele faz uma equiparação, né? Pela posição geográfica, pelos rios e pela resistência que teve aqui, né? Muito bem. Tem alguma coisa que eu esqueci de perguntar para vocês? Rafainha, Major Wagner, porque também a gente já está chegando no fim do nosso... né? Também se a gente for ficar conversando aqui, nós vamos ficar 2 dias. Tranquilamente. Fica por uma próxima. Fica por uma próxima. Fica para um próximo 9 de julho. Sim, né? Com certeza. Certo. Então eu queria agradecer aqui a presença do Major Wagner Luciano de Oliveira, do Rafael Almeida, do Rafinha. Agradecer vocês para que a gente não tenha deixado passar em branco a Revolução Constitucionalista de 9 de julho em solo Capão Bonitense, né? E conclamar todos que estão nos assistindo, ajudar a divulgar e ajudar a preservar um pouco da nossa história da Revolução de 32, que foi um movimento muito importante dos paulistas, mas principalmente que aconteceu efetivamente aqui. Em muito lugar não aconteceu, mas aqui aconteceu. E aqui foi... né? Então, uma boa noite a todos, obrigado por acompanhar. Boa noite, Rafinha. Boa noite, Marcos. Wagner, certo? Obrigado por ter vindo aqui contribuir com a gente. À disposição sempre.